Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal O Gerador de Riqueza, Felipe por aqui, espero que todos estejam muito bem nessa sexta-feira. Vamos dar uma analisada em alguns papéis que tiveram aí boas notícias na semana e também alguns recuos durante a semana. Tá? Nós vamos falar sobre ISA Brasil, hoje uma forte alta com relação ao que o papel está acostumado, aí a ter de oscilação. Então, para mim tem um fator positivo que não foi muito divulgado hoje no mercado, tá? Irani também uma boa notícia, que é o grande programa de recompra de ações que irá fazer. Petrobras, margem equatorial aí, andando, mas parece que vai sair, tá? Então, um outro fator positivo. E o recuo, possível recuo do Trump com relação a Lula, e a desistência também de Tarcísio, a questão do trade Tarcísio, se, esse trade foi por água abaixo, pode nos proporcionar aí boas oportunidades no curto prazo, tá? Então, pessoal, destaques desse fechamento de semana, nós tivemos Banco do Brasil fechando acima dos R$ 22, nós tivemos Investidor Day essa semana em Nova York, foi falado sobre inadimplência, foi falado sobre questões, que impactam o curto prazo de Banco do Brasil. BB Seguros nós tivemos também, o papel negociando novamente abaixo dos R$ 33. Para mim, uma janela reaberta, tá? Então aí, nessa pequena correção vindo abaixo dos R$ 33, então eu estou preparando aqui para novos aportes e eu compartilho aqui com vocês assim que fizer. Caixa de Seguridade, essa aqui avançou, essa aqui não teve jeito, saiu lá dos 14 a última vez, veio para os 14,70, 14,68, fechamento de hoje, mais de 2% de alta. Quem caiu naquele burburinho que tinha alguma coisa com relação à destituição do antigo presidente ou algo do tipo, acabou perdendo pelo menos essa primeira janela aí abaixo, dos 13, dos 14, aliás, chegou nos 13,50, tá? ISA Brasil também, não muito distante, nos deu uma boa oportunidade lá nos 22, nos 22, 22,50 e agora fecha nos 24,36. Tem boa notícia, eu vou comentar aqui com vocês. Petrobras 32,25, na semana chegou a subir bem, então com a alta do petróleo e agora margem equatorial também um fator aí que eu vou comentar logo adiante a minha opinião. E Irani, aí 1,22 é uma das small caps que não subiu tanto no curto prazo. Há um deslocamento, entre você tem ali a questão do preço da celulose e a questão das CIAs, aí negociando em bolsa com papel de celulose, com muito desconto, tá? Então, começar falando sobre a ISA Brasil, 24,36, motivos para alta, tá? Então, motivos para alta. São alguns, A empresa, não quebrou no curto prazo, então por isso não deveria ter uma queda. A empresa não vai deixar de pagar dividendo, então não deveria ter, esse motivo de queda. Dívida, por mais que a alavancagem, está aí acima da média da empresa, porém, controlada, tá. Então não acredito que deveria ter tido aquela forte queda, mas é o mercado e nos deu uma boa janela de oportunidades. Aqui, para quem, quer ir além só de olhar PL, preço sobre valor de patrimônio, ROI, ROIC, margem líquida, que compõe, aí boas qualidades de fundamentos, o retorno real, o ATI, você pode utilizar ali a taxa de retorno anual, considerando uma comparação com um ativo de renda fixa, nesse caso aqui uma NTB longa, no caso aí um título do governo, aqui você pode comparar, você vê que tem, nesse caso, a ISA Brasil, ela tem um retorno de 9,2%, enquanto uma NTNB longa, aliás, teria um retorno real aí de 7,4% em média, segundo aqui o Bradesco BBI, sendo a ISA Brasil uma transmissora com maior retorno entre as 3 transmissoras de bolsa, Você tem a Taesa, a Alupar. Taesa, inclusive nesse estudo aqui, ficaria com 2,9, muito abaixo de uma NTNB longa, então você teria aqui uma diferença muito forte, em relação ao desconto. Você vê outras elétricas e ISA Brasil se sai muito bem, tá? Agora, o fator de alta para mim que realmente fez sentido, que não foi muito comentado, é a questão do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica, o POTE,
TE 2025, primeira edição. Isso daqui vem oficialmente do Ministério, de Minas e Energia, tá. Então, esse plano de outorgas de transmissão, praticamente ele faz o quê? Ele, né, aprova a ampliação e os reforços, tá, e melhorias na rede básica de instalação de transmissão, tá. Nesse caso aqui, a ISA Brasil, a Fluente, a CEMIG, a Copel, que tem aí transmissoras, a própria Taesa, tem, né, aqui os seus projetos, nesse caso aprovados, tá, e vão receber por isso, tá, e tem um prazo aqui para fazer, né, esse projeto acontecer. Então, eu vou demonstrar aqui os da ISA Brasil, tá, que deve passar agora a ter aí reforço e melhoria como uma das partes mais importantes da sua receita, uma vez que a partir de 2028 o indicador, né, financeiro RBSE deve ter queda, tá. Então, por exemplo, a ISA Brasil ela teve aqui, né, no mínimo umas mais que 3, né, aprovadas. Claro que tem parte aqui, que ela tem participação com a Fluente, tá, mas que isso deve ter necessidade atendida até 2027 ou até 2028. Você vê aqui que algumas, né, dessas subestações de transmissão têm mais de 100 quilômetros, ou seja, são importantes, para aí a companhia, tá, e deve aumentar a receita, então, de ISA Brasil. Claro que deve também aumentar o investimento necessário, mas é aquilo, né, é isso que produz dividendos para o investidor no final. Então, uma boa notícia que para mim fez o papel subir, tá. Claro que sairá mais notícias caso ocorram atualizações, eu trago aqui para os investidores. Com relação a Irani, nos 8,32, o que nós tivemos? Programa de recompra anunciado, para mim positivo, né, então, que irá ter aí a recompra de até 10% do free float, sendo que já foi cancelado aí, se eu não me engano, quase 9 milhões de ações da última vez, né, recente agora também, aprovação do cancelamento de quase 9 milhões de ações. Só que aqui é muito bom, né, o programa de recompra de ações, demonstra uma clareza da diretoria e uma confiança também com relação ao ativo no longo prazo. Aí entra uma questão, né, o que não pode ser feito é a retirada da empresa da bolsa, através de um OPA, que nós vemos acontecer muito recente em bolsa brasileira. A administração vê que o ativo está no mínimo barato e acaba ali, comprando, né, ou recomprando as ações e tirando de circulação a um preço abaixo do justo, considerado justo, e aquele acionista minoritário que vinha há um certo tempo com a empresa, ele acaba vendendo sem pegar ali uma alta, sem pegar um boom dos dividendos, tá. Aconteceu isso, por exemplo, com a Energias, de Portugal, né, ou Energias do Brasil, EDP, que fez isso e fechou capital quando ela depois de definir uma excelente política de dividendos. Então, seguimos de olho para, quem sabe, novos aportes em Irani. Agora, sobre Petrobras, mais uma boa notícia, a questão da margem equatorial, por mais que o papel fechou hoje no 0 a 0, nós temos aqui, né, o simulado aprovado pelo IBAMA, é um dos passos que faltava, então é um fator positivo, porque essa parte burocrática está andando, tá. Então, quem não está percebendo isso, talvez, irá, né, depois aí a comprar num preço mais caro. Ah, mas por que que Petrobras não subiu tanto assim, não saiu lá, né, agora dos 30 para os 40, por que que não saiu aí dos 30 para os 35 logo de cara? Por um motivo, né, nós vamos aproximando das eleições o ano que vem, então 2026, né, você tem aí praticamente um ano para as eleições, com um adendo de você ter agora a aprovação do presidente Lula subindo, a última declaração, né, do presidente Trump também, né, e também o encontro com, os 2 presidentes, brasileiro e o americano, Lula e Trump, tá, que deve acontecer provavelmente na próxima semana, e isso tem um peso, tá, para as estatais no sentido de precificação, tá. Uma vez que nós tivemos também uma segundo aí a mídia, né, a mídia política, uma desistência do Tarcísio em primeiro plano também, em relação, a tentar, né, a sua candidatura para presidente no ano que vem, tá. Então, é um fator que o investidor ele tem que ficar de olho, porque, eu vi aí um sinal de compra em relação a trade Tarcísio, né, algumas gestoras fazendo esse chamado trade Tarcísio, vai faltar papel com a eleição do Tarcísio, é taxa de juros lá nos 12%, Tarcísio eleito e as estatais voando.
bolsa voando no geral. Mas é aquilo, eu tinha tentado alertar aqui de uma maneira para o investidor ter pragmatismo. Poderia acontecer? E pode acontecer? Pode. Só que uma vez que a sua estratégia ela depende da eleição de um único político, considerando aí na bolsa, né, eu acho que é importante rever suas estratégias, tá? Por quê? Porque ela não prevalece aí por mais que 4 anos no máximo, tá? E caso isso ocorra, né, é muito importante o investidor ele ter em mente, né, que a estratégia tem que ir além de 4 anos, tem que ir bem superior a isso e a diferentes cenários, tá? Então, para mim, tá, essa possível desistência, um aceno aí com outro candidato, ser uma resposta ali do Bolsonaro considerando um candidato da direita e uma fortaleza do Lula para 2026, é bom nós investidores, né, aí no geral, independentemente do seu lado político, você ter caixa para poder aproveitar. É essa a minha visão neste momento, tá? Então, pessoal, o vídeo não representa uma recomendação da compra ou da venda dos ativos citados. Se você gostou do canal, inscreva-se, compartilhe, comente, coloque aqui a sua opinião sobre os fatos comentados. No mais, desejo bons aportes a todos vocês e até o próximo. Valeu!